Vamos tentar fazer de novo, gente. Aqui ao vivo caiu toda a conexão, não sei por quê, o que aconteceu de verdade, se foi a minha internet, se é a net, o que tá pegando. Mas caiu toda a minha conexão aqui, então tô reiniciando a live. Vou pedir para vocês entrarem novamente, por favor, para a gente poder assistir essa entrevista maravilhosa que nós vamos fazer com Wagner de Alencar. Eu já vou aprovar ele novamente aqui e nós vamos fazer esse programa acontecer já, daqui a pouquinho. Internet, gente, é uma coisa maravilhosa. Às vezes a gente marca com ela e ela desmarca com a gente, mas lua cheia, né? Lua cheia em Áries, tem tudo isso, né? As coisas acontecendo, o mundo acontecendo do jeito que ele quer acontecer, né? Às vezes não é do jeito que a gente escolhe. E então vou lembrando enquanto a gente tá. Vocês estão entrando novamente, enquanto eu tô recomeçando. Esse programa que eu realizo nas redes sociais é um programa de entrevistas, ele chama-se Lives de Segunda. E eu venho fazendo desde maio desse ano no Instagram, pelo Instagram. É nesse mesmo horário, todas as segundas-feiras às 8h30. Acontece que eu curti muito de fazer aqui no Facebook a semana passada. Principalmente por conta também da repercussão, de vocês poderem. O modelo vai configurando aqui tudo e vamos dar um jeito. Vai dar tudo certo. Vamos lá, eu vou tentar incluir aqui o Wagner de Alencar, que é o nosso entrevistado de hoje. Deixa eu só incluir ele aqui na minha conexão. Vamos lá. Tá um pouquinho lenta agora também, mas vamos ver. Espera um pouquinho, gente. Wagner, já tô te vendo aí e já vou te incluir. E tá entrando, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo ao programa. Lembrando que se você quer conhecer mais do meu conteúdo, das coisas que eu compartilho, eu sempre disponibilizo no meu site, no lugardefala.com, também no meu perfil do SoundCloud, que é onde eu coloco os áudios das entrevistas que eu faço lá no Instagram, também algumas reflexões, podcasts, né, alguns textos que eu escrevo. No meu site também tem fotografia, tem poema, tem um monte de coisa bacana que vale a pena a gente compartilhar, porque eu compartilho com vocês. Aqui o Facebook já tá dizendo que tá adicionando vários, dizendo que tá adicionando. Então, enquanto isso, eu vou dando boa noite para vocês. Fátima, Sérgio Almeida, boa noite. Elisinha Silva, boa noite. Levi, boa noite. Nazaré, boa noite. Kelma, querida, boa noite. Cristina também. Todos vocês assistindo. Eu acho que a minha internet está bem lenta, gente. Me perdoe pela conexão aqui, mas vai dar tudo certo. Vou atualizar aqui também a página no Facebook, aqui no meu desktop, para continuar assistindo, né, pelas duas vias, para poder analisar em que ponto está a minha conexão. Vocês estão me dizendo que caiu, a internet, gente, tá ótima hoje. Tá aquela coisa linda e vai melhorar. É assim que eu espero que aconteça, que ela melhore, que ela fique feliz, que ela fique realizada, que ela fique plena na sua velocidade máxima possível, para a gente conseguir fazer essa live. Isso tá bem, realmente tá bem ruinzinha a minha conexão aqui. Deixa eu ver aqui de novo se eu consigo melhorar, mudar a posição, né? Quem sabe, né? Mas a gente muda a posição, muda tudo. Vamos lá. Vou atualizar novamente aqui, vamos ver se rola. Ainda caiu, gente? Me digam que tá pegando, porque aí eu vou tentar melhorar aqui como eu puder. Eu acho que agora deu uma melhorada, deu uma estabilizada. O que vocês acham? Né? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? A voz não tá robótica, tá tudo certo. Eu só não tô sabendo onde que eu olho aqui no celular, mas
Eu acho que é pra cá, né? Pra não ficar vesguinha. Olá, Kika, Chicuta, tudo bom? Suelene, boa noite. E agora, gente, vocês continuam me vendo? Parou? Como é que tá agora? Agora eu dei uma. Tô testando aqui pra ver o que que vai. Se vai, se não vai, se vai pra frente, se não vai pra trás, o que que a gente faz? Wagner, se você conseguir entrar de novo aí, vamos lá que eu vou tentar te adicionar novamente, que eu acho que agora deu certo. Acho que agora a conexão estabilizou, graças a Deus, e aí a gente vai conseguir. Enquanto isso, dando uns ois aqui. Kim, boa noite. Lúcio Newton. Um bombril na antena, cara. Sabia que eu coloquei como é que chama? Papel alumínio. Eu vi nesses tutoriais da internet que rola de colocar papel alumínio para melhorar a distribuição do sinal, né? Eu fiz essas loucuras. Eu faço isso, eu sou dessas. Tentei, mas eu acho que não rolou. Mas o que eu entendi aqui que aconteceu é que minha conexão caiu mesmo. Ela foi brava, ela caiu. E agora eu tô tentando restabelecer. Então preciso que o Wagner tente acessar novamente pra gente conseguir bater esse papo com ele, certo? Vou mandar uma mensagem pra ele aqui pelo WhatsApp pra gente poder estabilizar novamente aqui a conexão com vocês. Mas agora acho que eu tô me vendo aqui no computador, tô me vendo aqui no celular e as coisas estão sob controle. Pelo menos é o que parece. Então, lembrando que hoje a minha proposta é conversar com o Wagner de Alencar. Quem ele é? Onde ele vive? O que ele come? Bom, o Wagner ele é jornalista, ele é escritor, ele desenvolve um projeto maravilhoso que é a Agência Mural de Jornalismo das Periferias aqui em São Paulo. E ele tem uma experiência maravilhosa para contar pra gente sobre empreendedorismo, sobre propósito, sobre jornalismo. Então, acho que é um assunto que cabe e tem tudo a ver com o que a gente está vivendo agora. Então, a gente vai incluir ele aqui no bate-papo. O que aconteceu é que a conexão tá muito ruim. E aí agora a gente está tentando se restabelecer aqui, mas vai dar tudo certo. Toda semana a gente tem essas questões, principalmente por conta de ser um programa ao vivo. Então, ao vivo sempre traz, né, esses perrenguezinhos, mas senão não teria emoção, né? Não teria aquele comichãozinho no estômago, né? Na boca do estômago. Obrigada, Josias. Tá boa agora, né, a conexão. Já dei um toquezinho pro Wagner, aí ele entrando aqui na sala eu já consigo incluir ele aqui no nosso bate-papo. Obrigada pelo feedback de vocês, porque a gente que tá se vendo, às vezes não tem noção disso, né? Do que tá pegando de verdade aqui, né? Na internet. Vamos lá. Enquanto isso, vocês podem, inclusive, se vocês quiserem deixar alguma pergunta pro Wagner e tudo, né? Sobre o que vocês gostariam de saber sobre o jornalismo independente, se é possível, né, ultrapassar essas marcas aí do jornalismo das mídias de massa, das TVs, das rádios, se é possível a gente transformar esse mercado aí da comunicação a partir de uma comunicação mais autônoma, a partir de, né, dos profissionais que já atuam, mas agora em outras mídias, principalmente nas mídias sociais aqui, como o Facebook, como o Instagram, como outras mídias aí. Edson Garcia, boa noite. Vou acenar para vocês enquanto isso, né? Vamos lá. Quem mais? Adicionar aqui adicionar não, acenar para vocês que já tinham entrado, que estavam assistindo a live, que acabaram perdendo a live, que deu toda uma grande confusão aqui, mas que bom que você para
que isso possa acontecer, porque vale a pena, vocês vão curtir. Me desculpem a minha voz, que eu tô um pouquinho rouca, mas é do tempo mesmo, né? Eu amo a primavera, o tempo fica um pouquinho mais seco, a nossa garganta pega um pouquinho também, mas dá para ouvir também, né? Vocês estão com o meu áudio bom aí, eu acho. Estou falando bem pertinho para vocês poderem me escutar bem. Enquanto isso, o Face está aqui me dizendo que já está adicionando e eu vou aguardar só que ele confirmar a aprovação do Wagner para a gente poder começar. Peço desculpas assim, mas né? Como diria, são as probabilidades. E eu tô aprendendo a lidar com isso, sabe? Eu sempre tive muito essa coisa de querer controlar tudo, controlar as coisas, que tudo desse certo do meu jeito. Só que às vezes o mundo mostra que as coisas não são do meu jeito, né? Eu vou aprendendo com isso. Wagner, apareceu você pra mim, que você tava mandando a solicitação e eu te aprovei e aí ele caiu. Quando eu coloco aqui, aparece que eu já te chamei. Então eu não consigo clicar em você de novo, entendeu? Ele fala assim, o tiquezinho já tá convidado. Rapaz, enroscou, né? Enroscamos aqui. Será que a gente consegue? Olha lá, de novo, ó. Vou te aprovar novamente. Vamos lá, internet. Vamos lá, Face. Lado, faça essa oração agora com todas as suas forças. Para que tudo dê certo. Tá dizendo que tá contando. Vamos lá, com fé. Oi? Agora será que vai, Wagner? Aleluia! Uhul! Acho que tem tudo, várias coisas aqui, Wagner. Conexão, caiu tudo. Mas assim, vamos, que a vida é assim mesmo, é improvável. Bom, boa noite então, você. Obrigado por ter aceitado participar do programa. É uma empreitada nova para mim em rede social sozinha, né? Porque a primeira vez que a gente se conheceu foi na Rádio Boa Nova, que era um outro movimento também. E eu acho que, assim, nesse momento que eu estou fazendo esse programa, ele envolve falar de propósito, de empreendedorismo, e eu acho que tem tudo a ver com a Agência Mural, na qual você é cofundador, você é editor de notícias. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, assim, já para as pessoas que não conhecem o seu trabalho, quem é você e o que é a Agência Mural de Notícias, né, de jornalismo das periferias aí. Boa noite, parabéns aí pela iniciativa. Acho magnífico que você esteja usando aí o que a gente tem de rede social e de recursos todos possíveis para entrevistar pessoas e para colocar em voga assuntos, né, que você acha que são legais. Bom, eu sou Wagner, como aí já apresentou. Eu, eu sou baiano, moro aqui em São Paulo já há uns 20 anos e há 8 anos eu faço parte da Agência Mural Jornalismo das Periferias, né? Nasceu como um blog hospedado na Folha de São Paulo lá em 2010 e durante esses últimos anos a gente foi crescendo, digamos, e hoje a gente é uma agência de jornalismo que nasce a partir das periferias, né? Então são cerca de 80 correspondentes que moram nas regiões periféricas da cidade de São Paulo e da Grande São Paulo. E aí hoje nós temos alguns canais nos quais são contadas as histórias que a gente não costuma ver, acompanhar nos grandes meios de comunicação. Então, a gente tem um blog hospedado na Folha de São Paulo, tem o site mesmo da Agência Mural, tem o 32 vezes SP, que é o site do qual eu sou editor, em que a gente cobre a cidade a partir das 32 subprefeituras. A gente usa dados e tem todo esse enfoque aí, tentando compreender o que é a cidade, mostrar as desigualdades da cidade, desvelar essas desigualdades
tendo aí como pano de fundo essas 32 subprefeituras. A gente também tem um canal, tem uma live também, todas as quartas-feiras, às 8 horas, pelo site da agência, que se chama Rolê na Quebrada. Então, a gente tem uma agenda cultural do que rola nas periferias de São Paulo e da Grande São Paulo, e geralmente a gente chama um convidado que seja aí da cena cultural. Agora, essa semana também, semana passada, na verdade, a gente foi contemplado novamente com uma edital do Vaitec e a gente vai retomar o Guia de Emprego das Periferias, que nasceu há 2 anos. Legal. Então, uma plataforma em que é possível acompanhar vagas que estejam nas regiões periféricas, né? Então, é todo um trabalho de comunicação com esse foco mesmo. Então, você me pergunta qual que é o objetivo, né? O objetivo é minimizar as lacunas de informação quando a gente fala de periferia. Porque, na verdade, o que fala de periferia é sempre a partir do estigma, do estereótipo, né? A violência, Sim. a periferia como algoz da cidade. E o que a gente faz é mostrar que não é isso. E é exatamente isso que eu ia te perguntar na sequência, porque para as pessoas que moram nas grandes cidades e que têm acesso às grandes mídias, elas podem dizer que não tem nenhum problema com comunicação, em receber informação e tudo mais, porque elas não têm essa vivência, né, de estar na periferia e de se ver isolado exatamente do que está rolando, do que está acontecendo, Hum, até porque existe um estigma de que a periferia é um lugar de pessoas nocivas, pessoas ruins, de pessoas que não valem a pena ser incluídas na sociedade. E essa é uma luta que a gente vem fazendo há muitos anos em relação até aos direitos humanos, da gente enxergar todos como pessoas, como uhum, gente, né? E uhum. foi essa a sua motivação, então, quando você pensou em criar esse blog? Você criou sozinho, Wagner? Tinha mais alguém? Como é que foi esse início aí? O início, na verdade, quem fundou o Mural, né, o blog, foi o Bruno Garcês, que lá em 2010 era correspondente da BBC de Londres e conseguiu uma bolsa de um instituto internacional. E ele já compreendeu que aqui no Brasil ainda havia, de fato, essas lacunas, esses estereótipos. Eu morava em Paraisópolis na época, eu estudava jornalismo, e ele meio que capacitou com esse olhar crítico em relação à imprensa. A gente tinha técnicas de jornalismo com o foco, tentando entender o que estava rolando ali nos nossos territórios e o que podia ser contado. Então, nasceu a partir dessa formação em 2010, e aí, nesse mesmo ano, ele voltou e uma jornalista da Folha de São Paulo, ela abraçou o mural, digamos, e então a gente criou a parceria com a Folha e desde então a gente está hospedado na Folha. É importante dizer que o mural é uma parceria com o jornal Folha de São Paulo, então é total independência editorial, então digamos é uma troca, né? A gente dá um conteúdo que muitas vezes o jornal não sabe, não quer, não produz, em troca dessa hospedagem mesmo. Então a gente tem um site há 8 anos, está lá na Folha, nasceu a partir dessa formação do Bruno e de um grupo, né, assim como eu, de jornalistas que queriam de fato, que querem contar as histórias das suas quebradas. Então, digamos que das 3 turmas que tinham uns 20 em cada, digamos, uns quase 40 estudantes, uns 20, né, abraçaram a causa. E aí, ao longo desses últimos anos, hoje a gente somos 80. Esse número é rotativo, então, porque muita gente entra e sai, porque o mural, não, digamos que esses correspondentes, eles colaboram, né, como Entendi. correspondentes nessas regiões, eles não são funcionários da agência. A gente meio que saiu de coletivo para uma organização sem fins lucrativos só esse ano. Então, foi uma batalha aí bem difícil, mas bem gostosa, assim, porque, de fato, esse ano a gente se converteu enquanto agência, né? E hoje a gente Uhum. tem uma equipe que trabalha exclusivamente para o mural de 10 pessoas. Legal, já é bastante gente, já é uma super equipe já. E aí, Exatamente. assim, eu acho que o mural, das redes sociais, que é muito importante
importante do jornalismo independente, né? Dessa cena do jornalismo independente. Porque até pouco tempo, mesmo a gente trabalhando com comunicação, a gente só conseguia trabalhar em veículos já ou impressos ou de grandes sites, então a gente não tinha essa facilidade como nós estamos tendo hoje de fazer aqui um conteúdo, produzir conteúdo para quem quiser ouvir, né? E Uhum. vocês aproveitaram essa onda, né, das redes sociais, e eu acho que talvez esse potencial de crescimento tenha vindo desse movimento também. Como você vê essa cena do jornalismo independente? Você acha que já existe uma perspectiva de maior audiência dessas pessoas que consumiam só televisão? Como é que você está vendo isso? Não, o jornalismo independente hoje ele é fundamental, né? E ele só existe porque a gente encontra um monte de buraco na cobertura jornalística, né? E por que que isso existe? Porque não há diversidade também. Se a gente for pensar nas grandes redações, né? Claro, tem uma questão que é hegemônica, assim, se a gente for contar a quantidade desses veículos, e também porque falta diversidade dentro das redações. Então, por que que uma televisão, um jornal ou o jornal impresso só publica ou geralmente publica estereótipos, coisas negativas em relação à periferia? Porque geralmente essas relações têm pessoas que nunca foram à periferia, que não conhecem a periferia, então ela continua perpetuando tudo isso. Então o jornalismo independente ele vem justamente com essa agonia de a gente precisa contar outras histórias, as nossas histórias, a gente precisa se sentir representado. E com esse boom da internet, ou com toda essa questão mesmo desses recursos que estão disponíveis, vamos de fato usá-los e fazer, né? Se a gente pensar que hoje a Mural, né, a agência, surgiu como um blog, né? Você consegue ver esse avanço e essa linha, né? Então, claro, é fundamental, é importante que a gente pense, a gente tem uma live, a gente tem um blog, a gente tem a internet, mas ainda ela por si só não se basta, porque o nosso grande desafio é fazer com que a nossa audiência, que é o morador da periferia, consuma esse conteúdo, né? Então, a gente, né, muitas vezes a gente tá ali na bolha e tal, ah, que legal que vocês fazem, mas o morador lá da ponta ele não conhece. Uhum. Então, o que que a gente vem fazendo? Claro, a gente nasce online, a gente tem todos esses sites, todas essas coisas que nós fazemos, mas tudo isso atrelado e cada vez mais ao offline. O que isso quer dizer? Então, a gente publica um conteúdo, só que, pera, o que que a gente pode fazer para que o morador ele consiga olhar para nossa cara e nos conhecer? Então, a gente foi criando iniciativas offline. Então, a gente tem, por exemplo, a Expo Mural. Então, a gente Hum, aproveita algum evento cultural que esteja rolando em algumas das periferias e monta uma exposição itinerante, com legal. fotos e as matérias daquele lugar, justamente para estabelecer um vínculo e nos apresentar. Ó, existimos, esse é o correspondente desse lugar. Então, é um trabalho ali também de alcançar presencialmente a nossa audiência. É, porque, né, só divulgar pela a internet por si só, ela não basta. Então, outro projeto é o Mural nas Escolas. A Uhum. gente dá oficinas de jornalismo cidadão, fala é, com alunos de ensino médio. Então, a gente vai lá, ó, você não é o bandido que o apresentador do jornal policialesco está dizendo. Então, tem todo Você um não é a trabalho. próxima estatística, né? Exatamente. Então, tem toda essa preocupação mesmo de como alcançar a nossa audiência. Não, e é um desafio. Acho que é muito interessante essa sua estratégia, que nos últimos anos, eu trabalhando com assessoria de imprensa, é um absurdo. Você coloca, você paga às vezes um anúncio, ou você usa rede social, você usa todos os tipos possíveis, outdoor, e não chega. A população não fica sabendo do evento, né? Você fica assim pensando como fazer com que realmente essa notícia chegue. E aí, assim, eu percebi, pelo menos aqui na região de Guarulhos, de que quando começaram a existir ações pontuais, por exemplo, como as representantes aí da Mural também aqui, tem a Jéssica e tudo mais, que
que fez uma diferença aqui na região, e também uma outra comunidade na região do Pimentas que faz um jornalismo independente, percebi que realmente as notícias começavam a chegar. Mas óbvio, uma notícia institucional, ela não tem a ver com aquela região, né, Wagner? Então, Exatamente. eu acho que também tem essa utopia, às vezes, do cara querer noticiar uma coisa que não interessa àquela comunidade, né? Uhum. O que acontece muito assim com a gente, eu acho que por conta dessa visibilidade, a gente recebe muito contato de de empresas, de institutos. Ah, a gente vai fazer uma ação social em tal lugar. Vocês podem cobrir? Aí a resposta é bem categórica. Não. A gente cobre a partir do território e a partir de quem faz parte está nesse território. Então, isso quer dizer, se uma empresa de sabão em pó for fazer uma ação em Paraisópolis, eu vou falar sobre isso? Não. Se é uma ação feita por um morador para a comunidade, aí isso sim é pauta. O que a gente não cobre? A gente não cobre violência, qualquer tipo de assunto relacionado à violência e segurança pública, por Uhum. questões óbvias, porque só se Sim. fala disso nos grandes meios de comunicação, na imprensa no geral, e qualquer coisa, qualquer notícia que seja de fora para dentro. Então, ações institucionais, assim, a gente não publica. Então, Uhum. qualquer assunto ligado, digamos, que tem um quê de assistencialismo, que seja de fora para dentro, e qualquer conteúdo relacionado à violência e segurança pública. Os demais a gente escreve, publica sobre tudo. Lembrando que enquanto você está aí, se vocês, né, estão assistindo aqui, vocês podem também clicar lá na agenciamural.org.br para já ir conhecendo o trabalho deles. E assim, eu acho que o fundamental do que você está falando, Wagner, tem a ver com protagonismo, né? As Uhum, pessoas da periferia, elas são invisíveis para a grande maioria, né? Mas não, elas existem, não é, gente, é muito diferente, né? Se a gente for dizer de estar numa comunidade periférica, das oportunidades que se tem, das oportunidades que a pessoa se percebe, né? Percebe uhum, para si, né? Então, esse exato. seria o termo mais correto. E aí, quando você tem, óbvio, um veículo que pode dizer que eu existo, que pode dizer que o que eu faço é importante e que pode espalhar aquilo, boas ações, né? Um bom jornalismo também para aquela comunidade, isso é muito importante, porque eu gostaria de saber até o que você pensa sobre isso, né? As grandes mídias, elas têm esse olhar muito maquiavélico das notícias, e a gente sabe da responsabilidade, né, da formação de opinião. Vocês têm essa preocupação, então, de fazer um jornalismo mais positivo? Esse seria o termo? Não, Ou não? não necessariamente, assim, a gente não quer embelezar a periferia, né? Até porque se tem um esgoto do lado da minha casa, a céu aberto, isso de modo algum é belo e é bonito, né? É importante, Hum, então tem um caráter de denúncia no sentido de apontar os problemas de infraestrutura. Então, se falta saneamento básico, então isso a gente precisa, né, apontar a cobrar. partir de matérias. Então, é sempre importante dizer isso, que não tem a gente não quer embelezar a periferia, então, claro, é importante falar desses protagonistas da periferia, contar as histórias dessas pessoas, ter perfil dessas pessoas e apontar esses problemas porque o Estado não consegue cumprir o seu papel, né? Que é falta, ausência de serviços públicos, de infraestrutura. Então, a gente aponta isso. É, é, é até interessante dizer, porque como a gente é um grupo muito grande, até os próprios, né, correspondentes, eles pensam, mas espera, se eu for falar aqui que na minha rua não tem asfalto, ou que tem um esgoto do lado da minha casa, eu não vou estar falando mal. Então, até para nós mesmos, né, foi muito complicado entender que não é falar mal, é justamente o contrário, é fazer com que o poder público olhe para a periferia e consiga resolver os problemas que muitas vezes eles deixam de lado. Uhum. E tem uma coisa também muito importante, que é quando a gente fala de invisibilidade, protagonismo, etc., a gente costuma ver, quando o assunto é periferia ou favela, é o termo carente, né?
Então, a gente está muito agoniado de ver isso. A gente criou despretensiosamente uma espécie de guia. Então, quem é jornalista e que tá acompanhando, a gente criou uma espécie de guia, os 10 princípios da cobertura jornalística das periferias. Está lá no site, Fantástico. vocês conseguem ver na aba lá, que são 10 dicas para fazer uma cobertura sem preconceitos. O primeiro item é: nunca use a palavra carente, que é o que todo mundo faz. Por quê? Porque o termo carente, ele está carregado ele próprio já é um termo preconceituoso e pejorativo, né? Porque o Uhum. carente sempre necessita de um complemento. É carente de quê? E quando Sim. se coloca carente, já está dizendo o carente como sentido ou como sinônimo de coitado. E é importante salientar que o morador da periferia não é um coitado. Então, esse termo ele carrega aí esse juízo de valor. Então, se é carente de quê? De serviços públicos, de qualidade, De carente de atenção atenção, dos entes porque públicos, todos né? nós somos carentes, né? Né? Todo mundo é carente em alguma coisa. Então, aí, ai, Wagner, mas o que que eu coloco como é que eu escrevo? É pobre, em situação de Morador vulnerabilidade. da periferia, morador do bairro tal, não é? Fulano Exato, de tal, morador da região X, conta que, narra que, diz, né? Não precisa colocar a pessoa num campo da humilhação, do constrangimento, exato, né? exato. Mas coloca baixa renda, coloca. As pessoas têm medo de usar a palavra pobre também. Não é Ou pobre, baixa renda, vulnerabilidade, não é? situação de vulnerabilidade, exato. Então lá tem várias outras dicas de, de quando for pensar em for pra periferia para ficar ligado, porque é isso, né? A gente vai achando que vai pegar uma fórmula pronta ali, e muitas vezes não é. As pessoas têm cor, têm idade, têm profissão. Então o morador da periferia não é um número, não é apenas um número. Então são algumas das inquietações aí ao longo desse tempo e que se converte também em guias e orientações, né? Bacana, isso é importantíssimo, porque é o que a gente mais vê, né, eu acho que no jornalismo também, essas nomenclaturas muito do senso comum, né, muito do julgamento. E não cabe dentro de um release, assim, de uma notícia, um comentário de julgamento, né? Mesmo acho que no Ministério, não foi no Ministério da Educação, agora eu não lembro de onde saiu aquele glossário de direitos humanos, você lembra disso? Uhum. Que também acho que um documento importantíssimo para quem é jornalista. E há um tempo atrás saiu um documento também que eu não sei se ele ainda existe, mas eu tenho ele em papel, que é um ECA, né, para quem é jornalista, para falar sobre o direito do Estatuto da Criança e do Adolescente de uma forma correta também, né? Porque fica aquela expressão de menor, né? Ou Exato. chama que dói na alma, né? É Então, para a isso gente também falar para cobrir LGBTs, né? Cobrir pessoas sim, com deficiência. E o bom é que esses guias estão negros, né? surgindo aí porque é justamente por essa má cobertura. E esses termos eles ajudam, né, a reforçar aí esses estigmas e estereótipos. E aí me diz uma coisa, assim, vamos voltar um pouquinho no tempo, assim. Desde quando você se sentia motivado a falar, né, contar histórias ou de alguma maneira é, lutar pelo jornalismo aí, né? Porque de alguma maneira, acho que desde sempre quem gosta de se comunicar tem alguma coisa dentro de si que quer movimentar, que quer transformar, né? Que quer fazer de diferente. Você já sentia esse ímpeto em algum momento da sua vida? Quando isso surgiu? Olha, eu cresci em um povoado, lá na Bahia. Um povoado que não tinha água encanada, não tinha eletricidade. Uhum. E desde pequeno já eu sabia que aquele local, eu morava num povoado chamado Cavada, que faz parte de Barra do Choça. Barra do Choça, eu sempre soube que era a terra do café. Então aquilo ali, né, o hino que fala da história do café, então aquilo sempre me motivou, assim, me estimulou, uau, que lugar é esse, né? E desde pequeno eu tive uma história assim de muita migração, né? Então minha família veio, eu voltei.
Então, sempre, digamos em extremos, né? Da zona rural lá, de um povoado com 200 casas, 200 famílias, para a maior favela de São Paulo. Então, já desde pequeno, aquilo assim me despertava, já entendia muito bem o que era desigualdade, né? Porque estar em Paraisópolis, não perceber a desigualdade é só a pessoa cega mesmo, porque imagina, né? Um prédio com uma piscina por andar. Então, naturalmente, eu sempre quis contar histórias, né? Claro, eu não sabia que eu queria ser jornalista, eu não tinha, eu não podia imaginar também esse lance de ingressar no ensino superior. Isso eram coisas muito utópicas, né? Uhum. E tanto que na Bahia eu me enveredei para a carreira de educação, fui professor de jovens e adultos, comecei fazendo letras aqui, até que, enfim, né, fui bolsista do ProUni, então falei, pera, vou tentar migrar para o jornalismo, porque eu estava muito envolvido por algumas histórias da Bahia em especial. Então, eu estava até contando para um amigo semana passada, que eu acho que o estalo mesmo, eu tenho uma tia lá na Bahia que o sonho dela era ter um fogão a gás. E isso eu nem estava fazendo jornalismo, era ter um fogão a gás. Então, ela estava lá empilhando os galhos de café seco para o fogão a lenha. E aí eu falei, quero contar essa história. E aí eu criei um blog e comecei a escrever algumas histórias da Bahia. E aí, não desencantado pela educação, mas meio que motivado com a possibilidade de contar histórias, as histórias que envolviam meu universo e essas histórias invisíveis, aí eu consegui fazer faculdade de jornalismo. Eu formei em jornalismo no Mackenzie, sou praunista, então e ali eu descobri esse universo do que é contar essas histórias. Eu fui muito motivado também por um livro da Eliane Brum, que é A Vida que Ninguém Vê. Eu falei, eu quero fazer isso, né? Então, aí o mural, o blog foi essa porta de entrada. E aí eu comecei a escrever as histórias de Paraisópolis, elas começaram a ganhar repercussão. E aí meio que isso se culminou no livro. Então, meu trabalho de conclusão de curso foi o livro sobre Paraisópolis, resgatando várias histórias contadas no blog e aprofundando em outras. E aí depois, um ano depois do término da faculdade, o livro foi publicado por uma editora e, digamos, foi aí uma grande, é meu filho, e, e foi muito, 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 muito legal, muito legal. Então essa é parte dessa história mesmo pessoal e do fato de estar nesses lugares muito extremos e vendo essas histórias que eu não via, né, na televisão. Uhum. O seu livro chama-se Cidade do Paraíso, A Vida na Maior Favela de São Paulo, é isso, né? Tô Exatamente. falando certo, tô colando aqui. Não temos dália, mas temos computador para colar. E aí, assim, além desse livro, eu tô aqui com uma informação no seu LinkedIn, vamos ver se está atualizado, de que ainda você foi fazer uma participação nos Estados Unidos num programa lá, International Visitor Leadership Program, falei certo também, do governo americano. Que foi esse lance aí de você participar fora do Brasil? Aí foi pelo trabalho no mural? Como é que foi isso? Foi essencialmente por conta do trabalho no mural, assim, eles queriam alguém que tivesse envolvido um pouco nessa temática, né, jornalismo independente, e aí, né, por conta um pouco dessa história toda aí no jornalismo, por conta do livro, e em 2003 eu ganhei também um prêmio do Instituto Vladimir Herzog, o Jovem Jornalista, e aí eu fui convidado para participar desse intercâmbio profissional. Foi lá nos Estados Unidos ano passado. Havia 21 jornalistas internacionais, eu fui representando o Brasil. Então conheci gente do Marrocos, do Egito, da Malásia, da Jordânia. Semana passada o meu amigo do Bahrein me mandou uma mensagem
amigo, como é que você tá? Então, foi sensacional. E lá a gente transitou por 5 estados diferentes, assim, como se eu tivesse ido para Salvador, depois ido para a Amazônia, descido para o Rio Grande do Sul. Então, a ideia era mesmo conhecer a cultura americana e passar por vários ah, lugares de comunicação, né? Seja jornalismo independente ou grandes meios de comunicação. Foi uma experiência sensacional e é isso, levando, a gente costuma brincar, levando a palavra do mural. O senhor tem um instantinho para ouvir a palavra do mural, por favor? Então foi uma troca, assim, sensacional, sensacional. E essa rede, ela se mantém até hoje. Então a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente sempre se conversa. Agora, com essa crise que está lá na Venezuela, por exemplo, a gente tem um colega que é venezuelano. A gente fez uma vaquinha online para ajudar ele com dinheiro, porque né, a gente sabe como é que as coisas são difíceis lá. Ele também trabalha no jornalismo independente, então a gente criou de fato o propósito que era de criar um intercâmbio, ele se efetuou assim. Foi sensacional. E para mim, pessoalmente, sabe, foi culminar, assim, uma história de jornalismo que ainda tem muita coisa pela frente aí, mas foi um reconhecimento, assim, sensacional. Quando eu volto para Bahia, assim, então, né, imagina, voltar lá para o povoado, então é muito, muito para eles, sobretudo para eles, assim, né, é um orgulho. Então, foi incrível, essa viagem foi incrível. Não só pelo trabalho, né, esse orgulho também da família e todo mundo, mas também porque você transgrediu o não, né, Wagner? Tinha tudo para você não ser aquilo que você gostaria de ser, mas você nunca se dobrou, né? Além de É. todas essas conquistas, de alguma maneira você ainda continuou fazendo seus estudos, mestrado, aí tem um doutorado aí saindo, aí você ainda agora resolveu dar aula na universidade também, você tem um curso e assim também de alguma maneira para potencializar aí essa nova perspectiva aí nessa atuação na comunicação. Como é esse curso? Já podemos nos inscrever, podemos fazer fila na faculdade, porque é muito fantástico isso, né? Assim, eu sei que, por exemplo, eu fazer uma graduação para outra, eu demorei 10 anos né, até pela questão política e econômica no Uhum. país, a gente sabe que não é fácil estudar, mesmo quem quer estudar, né? Nossa, eu costumo dizer que se não fosse para a Uni, eu jamais teria estudado no Mackenzie. Jamais. A mensalidade do curso naquela época era superior ao que a minha família inteira ganhava, né? Então, tive um ensino de qualidade e graças né, agora que é uma política pública e que espero que ela se mantenha. Então, o quão fundamental isso foi para a minha vida, né? E depois veio o mestrado, agora o doutorado. Então, eu interrompi lá o curso de letras no passado, mas sempre sabendo que a minha história com a educação, ela sempre foi unida à comunicação, né? Então, agora mês passado, eu dei um curso de extensão lá na FESP, é, ensinando, tentando ensinar aí sobre a cobertura jornalística das periferias, né? Um pouco desse aprendizado aí da história do mural ao longo desses últimos 8 anos, é, dando dicas, etc. Foi um curso de extensão, então vamos ver se no próximo semestre abre uma nova turma. Foi bem legal, foi muito legal. Para mim também foi muito desafiador, foi minha primeira experiência assim na universidade e é o que eu quero também. Então, mestrado e doutorado é justamente para tentar conciliar essas duas coisas que fazem parte da minha vida e que eu quero seguir ali coladas. Mas, infelizmente, ainda eu sou, né, pelo menos comparando ao meu círculo assim mais próximo, eu ainda sou exceção, né, da minha família, dos meus amigos. Na Bahia, muita gente ainda que sequer conseguiu terminar o ensino médio, faculdade, imagina pós-graduação é algo ainda, infelizmente, que é muito distante. Claro, essas políticas que vieram aí nos últimos governos foram
fundamentais para que a gente conseguisse, sobretudo o periférico, conseguisse ingressar na universidade, mas a gente, né, tem que manter a esperança e fazer com que mais pessoas, mais gente consiga aí ingressar no ensino superior, porque, sei lá, Voltou aí? voltou. Acho que sim, né? Vai, volta, mas estamos aí. E aí, assim, é muito importante que você falando do ensino superior, porque é uma perspectiva de vida, né? Todos nós temos sonhos e para sonharmos precisamos dessas oportunidades. É uma Exato. questão de mudar a vida, né? Muda você ter a porta fechada, de repente, milhões de possibilidades de crescer, de se desenvolver aqui no Brasil, fora do Brasil, como você já até deixou um pezinho lá da marca aí do seu trabalho e que precisa ser para todos, não pode ser só para poucos, tem que ser para todos, né? Essa democratização aí, ela é muito importante. E aí eu Exatamente. queria te fazer uma... Ixi, pausou de novo. Pausou, voltou, agora perdi aqui se voltou ou não, gente. Tô te ouvindo. Tá, tá, Voltou, Wagner? Você tá tá me meio travado, ouvindo? mas eu te escuto. Uhum, tô. Conseguiu voltar ou não? Tô meio pausada aí. Tô com uma cara de susto. Eu tô, eu tô te ouvindo. Você tá travada, mas te ouço. Ah, beleza.